Muito se comenta que o prefeito Mário Tricano está com a ficha limpa, vamos dizer assim, porque tem uma ordem do Superior Tribunal Federal que o mantém no cargo de prefeito. Uma coisa tem essa liminar tem alguma coisa a ver com esse indeferimento pela Justiça Eleitoral? Olha só, a liminar concedida ao prefeito Mário Tricano, ela diz respeito à eleição de 2012. Eu não sou profundo conhecedor dela, mas pode ser que as razões que levaram o ministro Lewandowski de forma individual a conceder a liminar para o prefeito Mário Tricano assumir o cargo, elas sejam repetidas numa interpretação do tribunal para que ele possa concorrer a essa eleição. Mas são situações distintas. A situação de assumir o cargo foi verificado principalmente em razão do perigo irreversível que ele teria se a decisão definitiva não fosse julgada. Se a decisão definitiva só for julgada depois de 2016, estaria exaurido o prazo do mandato dele. Mas é claro que, além do perigo irreversível, tem que ser visto uma plausibilidade do direito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, o ministro Lewandowski, ao analisar o recurso do prefeito Mário Tricano, enxergou que existia a possibilidade daquele recurso ser bem sucedido. E quando ele enxergou aquilo que em direito a gente chama um termo latim de fum boniuris, que significa fumaça do bom direito, ou então a verossimilhança do alegado, tem que ser conjugado com a possibilidade de dano irreversível. O dano irreversível é inquestionável, porque o mandato tem prazo certo para terminar. Agora, a plausibilidade do direito vai, nesse caso, de uma interpretação de magistrado para magistrado. Em casos semelhantes, o ministro Celso Mello, por exemplo, indeferiu situações nesse sentido. Então, a liminar que hoje mantém o prefeito Mário Tricano no cargo, embora sinalize, como a magistrada falou na decisão dela, sinalize que pode haver uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, ainda não é uma orientação dominante, não é capaz de substituir, pelo menos no entendimento da magistrada, uma decisão como foi a decisão do Ficha Limpa, que determinou que era possível a aplicação a fatos anteriores à sua promulgação e era possível ampliar o prazo de inelegibilidade. Agora, a defesa do prefeito Mário Tricano, além dessa situação que se discute, que foi acolhida pelo ministro Lewandowski, ela traz outro argumento. O outro argumento que a defesa do prefeito Mário Tricano traz é o seguinte: a lei fala, como eu falei no início, que as condições de elegibilidade são aferidas no momento do pedido do registro. Esse ano, em 20 de agosto, se a memória não me trai. No entanto, se no curso do trâmite do procedimento de registro acontecer alguma situação jurídica ou uma situação fática que elimine aquela causa que me impede de ser candidato, por exemplo, uma situação jurídica, eu fui condenado por um determinado crime, mas o meu processo está em recurso e, em grau de recurso, eu fui absolvido. Ou seja, foi eliminada aquela situação jurídica. Ou uma situação fática, que é o mais clássico disso é o decurso do prazo. Se nesse período terminou o meu prazo, que é de 8 anos de inelegibilidade, seria uma alteração fática posterior, uma fática superveniente, que me devolveria a possibilidade de ser candidato. Então, a defesa segundo eu li do processo, a defesa do candidato, do prefeito e do candidato Mário Tricano, alega que essa situação fática vai ocorrer, tem data certa para ocorrer. Qual é a data? A partir de 7 de outubro, que a partir de 7 de outubro ele estaria elegível novamente. É uma situação a ser levada para o tribunal, não sei qual vai ser o entendimento do tribunal. De concreto, respondendo a sua primeira pergunta, o que nós temos é incerteza. Quanto à mudança a coligação tem até que prazo, até que dia para mudar o nome do candidato, tanto a prefeito como a vice-prefeito? Em primeiro lugar, só esclarecer uma coisa. Embora a chapa seja julgada de forma única, seja julgada de forma uniforme, tanto o vice quanto o prefeito, a juíza declarou na sentença que não há nenhum problema com o candidato Darcy Sandro Dias, que é vice-prefeito na chapa. A lei determina que a substituição do candidato pode ocorrer até 20 dias da data da eleição, que seria até dia 12
de setembro. Ou em caso de falecimento, ela pode ocorrer a qualquer momento. Então teremos o mesmo quadro de 2012, ou seja, se a Justiça continuar indeferindo, o nome de Mário Tricano e o número de Mário Tricano estarão na urna, mas subjúdice. Sim, o candidato é a situação que se desenha atualmente, né? Pelo menos de concreto, nós temos uma decisão em primeira instância que negou o registro de candidatura. Ele recorrendo, ele tem o direito de ir para a urna, mas eu não sei se vai ser, primeiro, não sei se vai ser possível, se vai ter tempo de julgar o recurso dele até a data da eleição. Se não for julgado, o nome dele continuará na urna da mesma forma. E se for negado, ele tem possibilidade de ir ao TSE. No caso do indeferimento ser mantido, assumiria o segundo colocado, como aconteceu em 2012? Enquanto ele não tiver o registro deferido, é como se ele não existisse, é um não candidato. Tá, para efeitos de contabilização dos votos, né? A gente fala muito em relação a prefeito, porque foi uma coisa muito marcante, mas nós tivemos diversos casos para vereador que modificaram, inclusive casos que modificaram o resultado da eleição. Nós tivemos candidatos a vereador que estavam com registro indeferido no Tribunal Regional do Rio e que aqueles votos não contaram para a legenda. Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral validou, deferiu o registro daqueles candidatos e os votos foram validados e mudou, e teve alteração na composição da Câmara, inclusive. Na eleição passada, o candidato João Miguel chegou a ser, na data da eleição, chegou a ser declarado vereador. Posteriormente foram validados os votos de alguns vereadores da coligação, de uma outra coligação, e acabou fazendo o quociente eleitoral suficiente para eleger o vereador Luciano de Vargem Grande. Então, a gente tem no nosso município o exemplo tanto de um lado quanto do outro. Né? O indeferimento do Tricano foi mantido pelo TSE e foi até o STF. Agora, os outros vereadores, a situação se reverteu no Tribunal Superior Eleitoral e modificou o resultado da eleição. Isso quer dizer que os votos de Tricano não serão contabilizados para prefeito caso o registro dele continue indeferido até o dia da eleição? Qualquer candidato, a gente está analisando um caso concreto, mas eu falo qualquer candidato que não tiver o registro deferido, enquanto ele permanecer nessa situação, ele é um não candidato. Né? Então, há a possibilidade de ele ir para a urna, há a possibilidade de fazer todos os atos de campanha, direito a participar de debate, né? Direito a receber o tratamento isonômico com relação a todos os outros candidatos, mas a situação dele ainda está sob júdice. Ainda não tem o estado jurídico de candidato. Ele vai ter o estado jurídico de candidato quando a Justiça chancelar a candidatura dele com o deferimento. Então, nessa situação, a gente chama de teoria dos votos engavetados. Os votos ficam engavetados até a decisão final do TSE. Nessa hipótese, então, o segundo colocado seria declarado o vencedor da eleição? Olha só, são duas situações. Primeiro, não há segundo colocado, porque enquanto ele não é candidato, ele não é candidato. Né? Sim, mas no número de votos, não serão divulgados os votos do candidato indeferido? É o que eu falei, chama-se teoria dos votos engavetados. Os votos ficam engavetados. A gente sabe a numeração, mas aquilo conta como se fosse um voto nulo, porque é um voto dado para um candidato inexistente. Né? Agora, será segundo colocado, você partir do princípio que o prefeito Mário Tricano vai fazer mais votos. Se o prefeito Mário Tricano não for mais votado, não vai ser o segundo colocado que vai subir. Né? Recebe a declaração de vencedor dentre os candidatos que tiverem o registro deferido, o que tiver mais voto. A exemplo do que foi na eleição de 2012. Ok, muito obrigado, Tom Maurício. Obrigado, eu que agradeço. É sempre a satisfação a gente falar com os espectadores da TV Cidade. Wilson Mendes para a TV Cidade no Eleições 2016.